Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estudar aqui Isaías 53, exatamente. Isaías 53 ali é um texto bem conhecido. Eu queria apenas meditar com você nos 7 primeiros versículos. Embora o texto seja rico em muitas coisas que a gente pode aprender, eu quero ler os primeiros 7 versículos e trazer para você nesse estudo bíblico de uma maneira bem simples e fácil, meu irmão e minha irmã. Vamos então meditar. Então, antes de entrar aqui no texto, eu coloquei um tema para a nossa meditação de hoje, para o nosso estudo. Mas você pode ficar à vontade com o tema, que é o sofrimento do servo. Que é o sofrimento do servo e o plano de Deus. No capítulo 53 de Isaías, é um dos textos mais profundos, meu irmão e minha irmã, mais profundas das Escrituras, apontando para o sofrimento redentor do servo do Senhor. E quem é esse servo do Senhor? É Jesus. Então esse trecho é um relato profético da obra de Jesus, descrevendo o movimento ou o sofrimento que ele enfrentaria e o propósito por trás de cada dor, de cada sofrimento. Isaías 53 nos revela a verdadeira natureza do Messias, não como um conquistador político, mas como aquele que se oferecia em sacrifício pelos pecados da humanidade. Então aqui o profeta Isaías estava profetizando sobre Cristo há 700 anos antes, declarando que Cristo iria padecer, sofrer em favor dos pecados da humanidade. Muitos acreditavam que o Messias ele viria como realmente um líder político. Os judeus tinham esse entendimento ali. As pessoas na época também, que o Messias, o Salvador, viria como um grande líder poderoso. Mas Isaías profetizou contrariando a todos, como a pessoa que iria padecer, como diz o texto, que não tinha beleza nem formosura, como uma pessoa simples, mas que realmente faria o propósito de Deus se cumprir nesta terra. Vamos ler então o texto. Eu quero ler aqui o texto de Isaías, depois trazer um contexto para que você entenda e também 3 explicações que podemos extrair, 3 lições práticas para a nossa vida que esses 7 versículos nos ensinarão. Do versículo 1 até o versículo 7 diz, mas olha que forte é essa parte, e nem formosura. A gente vê às vezes Jesus nos filmes com uma aparência bonita, sim ou não? Sim. Com aparência jovem, bonita. Embora ele fosse jovem, mas ele não tinha aparência bonita. Assim diz o texto, porque ele não tinha formosura. O filme realmente ilustra um Jesus bonito para poder ganhar audiência. Mas Jesus não tinha uma boa aparência, nem formosura. Diz que olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui o próprio Jesus está falando do povo, do seu povo, os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus, não aceitaram ele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Esse é um texto bem conhecido e nós os considerávamos como aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que forte esse texto. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Que texto poderoso, que texto lindo e maravilhoso. Aqui marca a trajetória de Jesus aqui na terra. Eu quero trazer para você aqui então o contexto, porque Isaías ele estava realmente falando sobre Jesus.
Isaías ele é conhecido como um profeta messiânico. Ele é conhecido porque se você pegar do capítulo 40 até o capítulo 55, ele vai falar muito sobre o servo sofredor, o servo do Senhor. E ele viveu há cerca de 700 anos atrás, antes de Cristo, e profetizou em um tempo de crise lá para Israel. Sua mensagem era tanto de julgamento quanto de esperança. Nos capítulos 40 ao capítulo 55, ele enfatiza a vinda de um servo do Senhor, ou seja, do Messias, cuja missão seria trazer redenção. E o capítulo 53 faz parte dessa sessão e se destaca por descrever em detalhes o sofrimento que o servo enfrentaria para o povo de Israel. Essa profecia, ela soava incomum, pois eles esperavam o Messias, não alguém que sofreria humilhação e morte. Ele vai profetizar, mas o capítulo 53 realmente ele traz detalhes. Ele traz aqui realmente detalhes específicos sobre tudo o que Cristo iria passar, como a gente leu aqui no verso 7. Foi levado para ser crucificado, ele não falou nada, a minha vida eu dou, ele se entregou, ele cumpriu o propósito. Muitas pessoas pensam que Jesus, quando foi para a cruz, porque os judeus o crucificaram, mas havia um propósito. E ele não reclamou, ele não permitiu isso acontecer. Isaías, então, ele nos ensina em detalhes. E aí você vê essa profecia se cumprindo depois de 700 anos na vida do nosso Senhor, do nosso Deus e do nosso Salvador. É muito profundo. Então esse texto, a primeira lição que eu trago aqui nesse estudo de hoje é essa. O sofrimento de Cristo ele é parte do plano de Deus. O sofrimento de Cristo é parte do plano de Deus. Cristo não sofreu por acaso. Todo o sofrimento foi parte do plano divino para salvar a humanidade. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores, e por suas feridas fomos sarados e curados. Esta verdade nos ensina que Deus pode usar até mesmo as piores circunstâncias para cumprir seus propósitos maiores. Da mesma forma que o sofrimento de Jesus foi redentor, também podemos confiar que nossos momentos de dor estão sob o controle de Deus e Ele usa para o bem, como está escrito. Coloquei lá em destaque em Romanos 8:28, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nessa promessa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o sofrimento de Cristo não foi à toa. Deus realmente quis salvar a humanidade. Diz o texto que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faz parte do plano de Deus. E talvez hoje, meu irmão, você que está me assistindo, minha irmã, que está enfrentando uma luta, alguma barreira, alguma dificuldade, um problema difícil, uma situação complicada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nessa palavra? Você tem certeza que essa palavra é uma verdade? Então fica firme no seu propósito. Talvez o seu sofrimento, a sua luta, seja um propósito por detrás, pode ter um propósito por detrás para que Deus venha cumprir a boa, perfeita vontade dele na sua vida. Como diz o texto, todas as coisas vão cooperar. Cristo sofreu, padeceu, mas havia um propósito. E graças ao propósito de Deus, hoje, eu e você temos a salvação. Temos direito ao reino dos céus. Ele sofreu em nossos lugares, ele levou as nossas dores e enfermidades. Naquela cruz ele pagou o preço. E quando eu falo de enfermidade, não só física, porque nesse mundo temos mazelas, sim ou não? Sim. Nesse mundo nós ficamos doentes, ficamos enfermos, faz parte, infelizmente. O pecado, ele permitiu tudo isso, mas Cristo nos curou, não só fisicamente, ele nos curou espiritualmente, ele curou a nossa alma. Hoje temos redenção.
Hoje temos acesso ao reino de Deus através de Cristo Jesus. Por isso eu falo que esse texto é profundo e nos ensina muitas lições. A segunda lição que eu quero trazer para você aqui, compartilhar, por isso eu te peço, fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma delas. A rejeição de Cristo enfrentou e reflete a dureza do coração humano. Cristo sofreu rejeição. Isaías nos diz que é o